Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre algo que incomoda uma parte da população, certo? Cerca de 13 mil pessoas a cada 100 mil habitantes. É a neuralgia do trigêmeo. Trigêmeo, gente, é um nervo que inerva a nossa face. Então ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos: ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. Por isso o nome dele é trigêmeo. Ele é bilateral, dos 2 lados, e é considerado o quinto par craniano, que ele sai do crânio e inerva essa região da face. O nervo trigêmeo, ele tem fibras sensitivas, ou seja, fibras que têm sensibilidade, e fibras motoras, ou seja, fibras que executam o movimento. Quando a neuralgia afeta o trigêmeo, ela afeta as fibras sensitivas e ela tem áreas que a gente chama de pontos gatilhos. Tudo isso, tratamentos, sintomas, quando suspeitar, tudo sobre neuralgia do trigêmeo eu vou falar nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo da parte de hoje. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora, vamos às informações. Eu já fiz uma breve introdução, gente, explicando para vocês o que é o nervo trigêmeo. Agora vamos focar no que é a neuralgia do trigêmeo. Existem algumas teorias para explicar o motivo da aparição dessa neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que a gente diz dor neuropática. Então ela pode ter uma etiologia, que é o quê? Etiologia é causa. Ela pode ter uma etiologia compressiva, ou seja, a proximidade desse nervo trigêmeo junto de uma artéria faz que a artéria, quando o coração bombeia, ela também bate. Ela bombeia junto com o coração. Então faz com que essa artéria fique batendo nesse nervo. Quando isso ao longo da vida gera uma neuroinflamação nesse nervo, e esse nervo começa a perder a sua bainha de mielina, que é uma camada de gordura, como se fosse aquela capinha que cobre um fio. Então quando há perda dessa bainha de mielina, pode ter uma alteração na condução do impulso nervoso. Além disso, pode ter espécies de curtos-circuitos, choques nesse nervo. E seria uma das etiologias desencadeadoras para a neuralgia do trigêmeo. Além do mais, temos outra teoria que é a teoria infecciosa. Então, por exemplo, vírus, principalmente, podem gerar alterações nesses nervos que vão desencadear uma neuralgia, né? Que é uma dor nesse nervo por causa de uma neuroinflamação induzida por um vírus. O principal vírus envolvido nisso pode ser o vírus da herpes simples, mas outros vírus também podem estar envolvidos. Temos mais uma teoria, que é a teoria autoimune. Então, essa neuralgia pode acontecer em pessoas que são portadores de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, que justamente atinge a bainha de mielina de neurônios periféricos, né? Então, essas são as principais etiologias envolvidas na neuralgia do trigêmeo. E quais são os sintomas, gente, da neuralgia do trigêmeo? Então, basicamente, é uma dor de início súbito é como se fosse desencadeada por um gatilho. Quais são os principais gatilhos? Um beijo, um toque, um frio, uma fala, uma mastigação. Coisas sutis podem gerar uma dor. E essa dor é semelhante a um choque, a um tiro, a uma facada, a uma ardência. E é uma dor que pode ser de alta intensidade e de período curto. O período dessa dor é em torno de 2 minutos. Então é uma dor intermitente. Não é uma dor que permanece o tempo inteiro. É uma dor que durante as crises ela pode vir de forma súbita e sumir de forma súbita. E isso acontecer diversas vezes. Isso é a característica da neuralgia do trigêmeo. Uma dor de início súbito, que pode ser principalmente unilateral, mas em alguns casos esporádicos podem ser bilateral. Então, início súbito, duração curta de até 2 minutos, que também vai embora. E são episódios intermitentes. Podem ter vários episódios, mas não é um episódio que a dor permanece o tempo inteiro. Ela vai e volta, certo? Essa é a característica da neuralgia do trigêmeo. Muitas vezes, gente, ela é confundida com dores de dente, que a gente chama de odontalgias, ou repercussões da cavidade oral que geram dor. Então, é comum, antes de um paciente ser diagnosticado com neuralgia do trigêmeo, ele sofrer tratamentos de canal, extrações dentárias, entre outros tratamentos odontológicos, para tentar amenizar essa dor que ele sente, que são atribuídas a dentes, mas não são dos nervos, tá certo? Então, o critério de diagnóstico diferencial da neuralgia do trigêmeo, um deles é patologias da cavidade oral, sobretudo infecções odontogênicas, né, como uma necessidade de tratamento de canal, extração dentária, certo? Um bruxismo, um apertamento também.
E também etiologias infecciosas, como por exemplo pelo vírus herpes zoster. Então a gente tem que avaliar se não existem crostras, feridas na pele desse paciente da área que é acometida, porque o herpes zoster pode apresentar sintomatologias dolorosas semelhantes às que o paciente relata. Então o herpes zoster também é um critério de diagnóstico diferencial para essa neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo, gente, é basicamente clínico, porque não existe um exame específico para dizer se o paciente tem neuralgia do trigêmeo, visto que são algumas causas, né, como vocês puderam acompanhar. Mas em causas compressivas ou autoimunes, pode lançar mão da ressonância nuclear magnética. Então, a ressonância nuclear magnética pode ver a proximidade desse nervo com artérias, que pode estar gerando essa neuroinflamação, e também se há uma perda da bainha de mielina desse neurônio, que pode justificar esse curto-circuito que esse paciente sente. Então, o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo é eminentemente clínico. Eu tive até um caso de uma paciente que ela chegou para mim depois de ter feito 2 tratamentos de canal e uma extração dentária na região que ela sentia dor. E só aí eu falei para ela, olha, esses dentes podem ter sido tratados desnecessariamente, porque eu não acompanhei, eu não posso falar isso, eu posso ser leviano porque eu não estava lá. Mas você disse que o seu sintoma era dor. Né? Se não tinha alguma causa aparente que justificasse esse tratamento de canal, não estou dizendo que o meu colega errou. Ele aceitou tentando aliviar sua dor, porque realmente não é tão comum a neuralgia do trigêmeo. Como eu falei para vocês, são 13 mil casos a cada 100 mil habitantes. Então não é tão comum de acontecer. Então a gente vai pensando inicialmente no que é mais comum. Ele tentou aliviar sua dor e foram dentistas diferentes, não foi o mesmo dentista. Então, o último médico, né, sempre é o melhor, porque ele já chega com tentativas de outros que não deram certo. Então, para mim, foi mais fácil chegar à conclusão da neuralgia do trigêmeo. Então, foi solicitada uma tomografia para ela, para a gente avaliar se tinha alguma outra causa infecciosa. E a gente chegou nesse critério de neuralgia do trigêmeo. A partir daí, gente, a gente tem que entender como é que é feito o tratamento da neuralgia do trigêmeo. Tem muitas causas e também tem diversos tratamentos. Então, um dos principais tratamentos para a neuralgia do trigêmeo é com medicamentos da classe dos anticonvulsivantes, principalmente a carbamazepina. É o principal anticonvulsivante para o tratamento das crises de neuralgia do trigêmeo. Então a gente pode utilizar eles e fazer uma dose terapêutica por 4 semanas para ir ajustando qual a dose que melhor se encaixa a esse paciente. Tem também, gente, cirurgias. Então tem cirurgias de descompressão, onde pode ser utilizadas espumas para diminuir esse atrito da artéria com o nervo, ou descompressão de ossos próximos a esse nervo, que podem aliviar a dor em 90% dos casos, mas em 5 anos até 70% dos casos podem retornar a sentir dor. Mas é um processo, já que a cirurgia pode aliviar por até 5 anos essa dor, né? Temos também a radiocirurgia, que é também uma alternativa para alívio dessa dor, né? Essas últimas, gente, essa cirurgia, né, que eu falei de descompressão e radiocirurgia, são realizadas por neurologistas, tá certo? A medicação anticonvulsivante pode ser prescrita tanto pelo neurologista quanto pelo estomatologista, principalmente, que é o dentista que vai tratar essa dor neuropática, né, ou até o cirurgião bucomaxilofacial. E também pode ser utilizado tratamento, gente, como acupuntura. A acupuntura tem evidência científica no alívio de dor, né, de queixas álgicas. Então, a acupuntura pode ser um tratamento. Radiofrequência também é uma alternativa de tratamento. Toxina botulínica. O mecanismo ainda não é conhecido, mas acredita-se, como a gente já sabe, que a toxina botulínica diminui a liberação de acetilcolina, então esse sistema que a gente diz colinérgico, né, pode também diminuir a sensibilização desse sistema por substâncias que induziriam a resposta de dor, como por exemplo prostaglandina, substância P, né? Então pode reduzir, digamos, que essas substâncias sejam liberadas no gânglio pré-sináptico. Então a gente tem 2 gânglios de neurônios, né? Tem o pré-sináptico e o pós-sináptico. Então a toxina botulínica inibiria a liberação dessas substâncias nesse pré-sináptico, não sensibilizando esse, não passando a dor à frente. Então esse seria o mecanismo da toxina botulínica, que também tem bons resultados. E também, gente, o laser. O laser de baixa potência, nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho, eles podem induzir a um reparo tecidual, melhorar o reparo tecidual e também reduzir a resposta de dor. Então essas são as principais alternativas de tratamento para a neuralgia do trigêmeo. Como eu expliquei para vocês, elas podem ser desencadeadas por toques sutis, como um beijo, um frio, uma mastigação, uma fala. Normalmente os pontos gatilhos estão na região perioral, né, e em região aqui
do percurso do gânglio do trigêmeo da região maxilar, então pode ser mais ou menos nessa região. Então são áreas que com frequência acontecem, normalmente é unilateral, intermitente, com dores fortes, com períodos curtos de até 2 minutos. Basicamente, esses são os critérios clínicos, mas obviamente nós temos que descartar outras causas, como causa odontológica e também infecciosa, como é pelo vírus da herpes zoster, tá certo? Eu espero, gente, que tenha ficado claro para vocês. Para quem precisa de consultas ou teleconsultas, tem o WhatsApp da Minha Auxiliar aqui, tem a minha central de marcação, tem o meu site e também tem minhas redes sociais, tá certo? Para quem ainda tem dúvida, deixa nos comentários. Se gostou desse vídeo, curte. Se inscreve no meu canal para não perder mais nada até hoje, para não perder mais nada a partir de hoje. E até o próximo vídeo.